Cristo não é algo que simplesmente podemos acrescentar à nossa vida, mas mais um item na lista de afazeres da semana. Lembro uma vez que estava morando em São Paulo e um filho missionário como eu chegou ao Brasil para começar o seu trabalho missionário. Descobri que ele torcia para o mesmo tipo de futebol que eu torcia e eu pensei, bem, eu preciso conhecer ele melhor e oferecer minha ajuda, convidar ele para ir para um jogo. Era na Copa São Paulo, então os jogos eram de graça, isso ajudou um pouco. E nós fomos lá em Barueri e ele me encontrou lá. E quando chegamos lá, ele tinha aqueles folhetos que nós havíamos confeccionados para a Copa do Mundo, sobre os 5 cartões. Eu tinha uma pilha e começou para distribuir. E eu fiquei com vergonha, não porque ele trouxe, mas porque eu não tinha pensado em trazer, né? Que lugar melhor do que entregar folhetos de Copa do Mundo, que usam futebol como ilustração, do que num jogo de futebol. Mas aí ele começou a entregar esses folhetos e ele dizia uma coisa mais ou menos assim: esse livreto é muito importante porque vai te mostrar como ir para o céu. Aí isso começou a me incomodar. Não falei nada com ele, mas o meu problema com isso é que você entende que tudo que um ser humano natural quer é uma maneira de basicamente continuar a vida que ele já está levando e ainda conseguir ir ao céu. Essa não é, creio eu, a melhor abordagem quando nós falamos em termos do Evangelho. E quanto menor esforço que ele tiver que fazer, melhor. Aí você fala, olha essa oração atrás de mim, é só isso. Então vamos lá. Eu tenho que ir para a igreja pelo menos uma vez por semana, tá bom, eu tenho 2 horas por semana. Ou mudar alguns dos meus piores hábitos, bem, eu precisava parar de fumar de qualquer forma, então é bom. Mas desde que eu não preciso entregar o controle da minha vida completamente nas mãos de alguém, eu estou disposto a fazer algum sacrifício. Mas você não pode ter Cristo nesses termos. O apóstolo Paulo diz em outra passagem, em 2 Coríntios 5, 14 a 17, primeiro que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que ele morreu por mim? Para que eu não viva mais para mim mesmo, mas para que eu viva para ele. Aí continua assim. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne. Agora já não conhecemos desse modo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo muda quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Você não pode simplesmente acrescentar Jesus Cristo à sua vida cotidiana. E nem tampouco a igreja. Porque muitos querem transformar a igreja em uma atividade que você acrescenta à sua semana. Segunda a sexta eu trabalho, de sábado descanso e domingo vou a pelo menos um culto. Não é assim que as pessoas pensam muitas vezes. Lembro de uma família com quem ficamos, quando estávamos tentando levantar sustento para vir ao Brasil. Agora, é possível que esteja sendo injusto com essa família. Eu tive pouca convivência com ele, mas eu vou falar a impressão que eu tive. A impressão que eu tive é que eles não eram muito ligados
a igreja, mas ofereceram nos hospedar. Isso não é nada, mas algumas pessoas gostam de fazer isso. Então, nós fomos para o culto, usamos lá a sábado à noite, fomos para o culto domingo de manhã, e através de nos dar o almoço, depois a gente ia embora, porque não tinha culto à noite. Na hora da ceia do Senhor, um dos pastores se empolgou e disse assim bem alto, aleluia! E aparentemente eles acharam isso engraçado, e um dos membros da família que não foi para a igreja, eles contaram para esse membro da família, o pastor deu um daqueles aleluia de novo. Todo mundo viu, achou engraçado. E eu tive a impressão de que o culto dominical era o show semanal da família, onde eles separavam essas coisas e que eles eram basicamente uma família secular, e alguns deles tiravam um domingo para ir para a igreja, mas nem todos. Só que, então, talvez eu estou julgando erradamente, eu só fiquei com eles pouco tempo, mas eu sei que existem famílias assim. Só que quem enxerga a gloriosa realidade da igreja não pode tratar a igreja dessa forma. No capítulo 2, agora uma pequena revisão, que nós temos que encaixar, que nós vamos ver no contexto, mas no capítulo 2, Paulo explica que nós gentios estávamos do lado de fora, olhando com inveja para os que estavam do lado de dentro. Mas agora em Cristo, estamos dentro, e a entidade da qual estamos dentro é a igreja. Então, rejeitar a igreja é nos colocar novamente do lado de fora. No capítulo 3, ele fala do sofrimento com a qual a igreja foi estabelecida. Ele observa que a igreja é algo muito especial que foi oculta durante séculos, até ser revelado agora, nesta época do Novo Testamento. Ele salienta os grandes privilégios que nós, gentios, temos ao fazer parte da igreja. Mas agora ele vai falar da glória que é revelada na igreja. E, às vezes dá vontade, né, de pegar alguns irmãos e sacudir e falar, irmãos, vamos acordar. Precisamos entender que o cristianismo não existe à parte da igreja. Precisamos saber que a igreja não existe só de domingo. Precisamos reconhecer que nós, como igreja, o mundo enxerga a glória de Cristo, e só em nós. É em nós que eles vão enxergar a glória de Cristo. Quando estamos reunidos como igreja, quando estamos agora reunidos, somos instruídos, somos estimulados e estamos estimulando uns aos outros a servir a Deus, ao amor e às boas obras, na linguagem das Escrituras. Estamos adorando a Deus, ombro a ombro, e se a igreja for muito cheia, literalmente, ombro a ombro. Quando estamos no mundo, nós levamos tudo isso ao mundo, levamos a mensagem da igreja, que é o Evangelho, ao mundo. Representamos a igreja e o seu Senhor aos incrédulos, as pessoas com quem nós trabalhamos, ou com quem nós estudamos, ou com quem nós interagimos. E quando voltamos do serviço, das aulas e dos afazeres, ainda somos igreja, orando uns pelos outros, visitando uns aos outros, incentivando, encorajando, admoestando. E é isso que nós vamos perceber nesses versículos, a partir do versículo 8. E a aplicação daquilo que vamos aprender é o seguinte, que nós precisamos labutar
persistentemente pela igreja, até ao ponto de sofrer por ela. Nós precisamos, uma vez a gente estava jogando um campeonato de futebol entre igrejas lá em Olímpia, não foi uma coisa assim tão cristã, e depois de fazer isso uma vez, resolvemos como igreja nunca fazer isso mais, porque manchou um pouco o nosso testemunho e deu muito bom. Mas chegamos no campeonato, né? E um dos membros da igreja, muito competitivo, disse foi 1-1 para nós, falou assim: dá o seu sangue, né? Bem, quando você joga no campeonato, você quer dar o seu sangue para ela, mas por que nós é só no campeonato de futebol? Por que não dá o seu sangue pela igreja? Essa é a lição que nós aprendemos aqui. Ele vai nos dar 3 razões. Porque a igreja merece esse tipo de empolgação, esse tipo de labuta, porque merece sofrimento e sacrifício. A primeira razão é porque a igreja tange as incalculáveis riquezas de Cristo. Versículo 8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo diz que as riquezas de Cristo são insondáveis. Imagina um ponto do mar tão profundo. Eu descobri que ainda existem pontos assim. Chamam-se de buracos azuis. Um ponto no mar tão profundo que não há instrumento desenvolvido pelo homem que consiga medir a profundidade, seja uma corda, um fio, uma linha ou um sonar. Aí você começa a entender a profundidade das riquezas de Cristo. Tenho a impressão que vamos ficar milênios, talvez milhares de milênios, no céu, e só teremos observar a superfície das riquezas de Cristo. Nunca vamos exauri-las, nunca vamos esgotar, nunca vamos chegar ao fundo dessas riquezas. Mas sabe onde você pode começar a ver as riquezas, onde você pode ter o gostinho dessas riquezas? Isso é a mensagem dele aqui. É na igreja que você começa a enxergar as riquezas de Cristo. E diante de tanta riqueza, o apóstolo Paulo se sente mesquinho, pequeno. Ele disse no início desse versículo que ele era o menor de todos os santos. Isso não é falsa modéstia. Em parte ele sentia assim porque havia perseguido a igreja quando ainda era incrédulo, mas em parte, e especialmente aqui, ele sentia assim porque ele estava cara a cara com as insondáveis riquezas. Eu não sei se você já teve um momento onde você ficou frente a frente com a grandeza, ou a riqueza, ou a majestade de Cristo. Eu tive isso aconteceu comigo algumas vezes, mas uma vez aconteceu comigo em Leipzig. Leipzig fica na Alemanha e era a cidade onde Bach terminou sua carreira de organista e músico contratado, mestre coral da cidade. Ele tinha 4 igrejas debaixo da sua seu comando. E quando lá, ele escrevia quase todas as cantatas que nós conhecemos. Ele escrevia uma cantata por domingo
E normalmente o que ele pegava era um hino que eles cantavam já. Aí ele pegava, cada estrofe era um movimento do hino, e aí ele acrescentava mais algumas coisas. Ele começava a semana escrevendo e terminava a semana ensaiando, e no domingo eles cantavam, uma cantata por semana. Agora não pensa que é uma cantata de 1h30, era uma cantata de 20, 25 minutos. Mesmo assim, um grande feito. Ele foi talvez o melhor compositor, o mais brilhante compositor que o mundo já viu. E nós chegamos em Leipzig e descobrimos a caminho que era o Festival de Bach. Então eles iriam celebrar Bach por toda a cidade, e quando chegamos lá, nós descobrimos que havia um concerto na igreja principal, onde eles são enterrados hoje. Uma igreja luterana, aí que eles iriam fazer várias músicas, mas iam terminar com uma cantata dele. E então nós fomos, para isso que a gente estava lá, e eu já tinha ouvido muito Bach, mas nunca tinha. Bach você não pode simplesmente ouvir no carro quando você está cantando. E é o que eu tinha feito até então. Bach é você tem que sentar e prestar atenção à música, e de preferência com a letra em sua mão. Porque Bach está comentando alguma coisa, está comentando musicalmente uma letra. E nessa cantata, que eu não lembro o número, tem um dueto muito famoso entre a soprano, a mulher aguda, e o baixo. A soprano representa o cristão e o baixo representa Cristo. Agora, você tem que entender que eles nos deram um programa com a letra em alemão, que eu não leio, mas também tinha a tradução em inglês que eu leio, é por isso que eu sei o que eu estava dizendo. Então eu estava ouvindo. Interessante, você chega na igreja luterana e nós sentamos um banco, uma fileira à frente da galeria, e é uma igreja enorme, vai assim, em forma de uma cruz. Aí, tentando enxergar os músicos lá na frente, fui olhando, falando, os músicos estão lá. Aí me toquei que eles estavam na galeria. Imagina toda a música especial da igreja acontecer e ninguém puder assistir. Bruto de novo, ficar em cima onde ninguém vê. Mais ou menos assim. Aí eu acompanhando, né? E a soprano representando o cristão diz assim: sim, ó sim, estou perdido. E a Cristo responde: não, ó não, tu és eleito. E o cristão diz: não, ó não, tu me detestas. E Cristo responde: sim, ó sim, eu te quero. Né? Sim, não, sim. E aí o cristão, a soprano, diz: ó Jesus, adocica meu coração. E Jesus responde assim: ponha fora as vossas preocupações, que desaparecerá a dor. E a soprano diz: venha meu Jesus e alivia-me. E o baixo, Cristo, responde: sim, veio, eu te alivio. E os dois cantam, com a soprano com o teu olhar protetor, e a Cristo com o meu olhar protetor. Eu venho te aliviar, o meu olhar protetor. Com o cristão respondido, o coro cantou: digno é o coro. Eu não sabia que ele tinha escrito uma versão digna ao cordeiro. Só sei que eu mal pude me levantar do banco. Eu me senti tão pequeno diante de tanta glória, de tanta riqueza, de tanta verdade, de tanta segurança. E Paulo sentiu-se assim diante da glória que ele presenciou e percebeu na igreja. E a minha pergunta é: não deveríamos nós sentir assim também? Não deveríamos sentir pequenos diante de tanta glória? Não deveríamos sentir-nos honrados em participar de alguma coisa tão gloriosa?
não deveríamos deixar de lado todas as demais riquezas para fazer parte das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Essa é a ideia. Isso merece o nosso sacrifício, isso merece a nossa luta. Não estamos labutando um pelo outro, estamos labutando para participar e revelar e amplificar as insondáveis riquezas. Segunda razão porque a igreja merece o nosso sacrifício é porque a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. Olha os versículos 9 a 11. E manifestar, ou seja, a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiramente, que essa sabedoria é uma coisa surpreendente. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora nos principados e potestades nos lugares celestiais. Você já pensou ter captado alguma coisa, para depois ser surpreendido com o final? Você percebeu que você não estava vendo a coisa em si, você estava vendo a antessala. Aí quando você viu a coisa em si, aí seus olhos crescem. Muitos anos atrás, convidamos um pastor romeno, por nome de Benny Costa. Ele chegou da Romênia. Eu não conhecia, conheço hoje, mas na época ele veio recomendado por um amigo meu. E ele foi pregar na conferência da história. E eu fui buscá-lo no aeroporto de Guarulhos. E a gente estava dirigindo o carro de volta para a nossa casa. E ele começou a observar aquele monte de prédios. Ele tinha sobrevoado São Paulo e agora estava observando da estrada todos os prédios. Ele falou, mas que cidade enorme! Ele nunca tinha visto uma cidade grande assim. E eu virei para ele e disse assim, Benny, nós ainda não chegamos em São Paulo, estamos em Guarulhos. Nem chegamos em São Paulo ainda. Aí quando finalmente chegamos em São Paulo, andamos por aí, né? Aí no centro de São Paulo e toda aquela confusão que tem lá. Aí que os olhos dele cresceram. Aí que ele viu o que é realmente grande. O mundo tinha visto a sabedoria de Deus. Tinha sido revelada a criação, tinha sido revelada em Israel. As 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o sustento de Deus durante a peregrinação no deserto, a entrada na Terra Prometida, a organização da nação de Israel, tudo isso demonstra a sabedoria de Deus. Mas isso é apenas o antegosto, para abrir o paladar, porque é na igreja que a gente vê de fato a sabedoria de Deus. É uma coisa que a gente não estava esperando, mas agora, na igreja, essa sabedoria é revelada. E ele fala, a segunda coisa sobre a sabedoria, que ele fala que a sabedoria é multiforme. A ideia é que tem muitas facetas. Imagina pegar um brilhante bem cortado, onde todas as facetas igualmente refletem a luz, e é redondinha, do jeito que eles queriam fazer, e bem cortadinha, do jeito que só um profissional sabe cortar. E eu tive um pouquinho de experiência com isso, só porque morei numa região de Minas, onde você podia comprar diamantes brilhantes. E eu aprendi que você pega a lupa e você coloca aqui, e você começa a virar, e você olha faceta por faceta por faceta,
E cada faceta revela uma coisa diferente do livro. Porque cada faceta mostra mais luz, mostra um ângulo diferente, coisa assim. E a ideia é que quanto mais a gente examina a igreja e pensa na igreja, reflete sobre a igreja, você vira para lá e vira para cá, você vê mais glória. Cada faceta da igreja revela mais e mais glória. Isso é um motivo para, eu falei glória, mas eu quero dizer sabedoria. Isso é um motivo para nós amarmos a igreja e nos dar por ela. Porque na igreja a sabedoria de Deus é manifestada. Então, na igreja, nós temos as incalculáveis riquezas de Cristo. Na igreja, nós temos uma visão, uma revelação da multiforme, multifacetada sabedoria de Deus. E, finalmente, é porque na igreja, Deus abre caminho a Ele, aos gentios. Olha o versículo 12. Pelo qual, isso é pela igreja, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Isso te lembra de alguma passagem? Outra passagem no Testamento, talvez no livro de Hebreus? Talvez no livro de Hebreus, capítulo 4. Versículo 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Hebreus fala em termos de entrarmos com confiança ao trono de graça. Da mesma forma que Efésios 4:12, agora tem uma diferença. A diferença é que o livro de Hebreus foi escrito, adivinha para quê? Para os hebreus, para os judeus. E os judeus sempre tinham algum acesso a Deus. Era uma vez por ano, era limitado ao sumo sacerdote, mas através do sumo sacerdote eles tinham acesso ao Santo dos Santos. Entende? Nós, gentios, nunca tivemos esse acesso, mas agora, tanto o judeu quanto o gentio, temos acesso por essa graça ao trono da graça. E isso é visto na igreja, onde não há distinção entre judeu e gentio. Efésios está dizendo que nós gentios temos esse mesmo acesso que nunca tínhamos antes. E podemos ir pessoalmente sem intermediário. E isso é demonstrado na igreja, onde não há divisão de raça na igreja. Qual é a aplicação de Paulo? Versículo 13. Portanto, não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Em outras palavras, devemos nos gloriar no sofrimento daqueles que sofreram para nos trazer o Evangelho, inclui a igreja. Sentimos dó. Há organizações como Portas Abertas que promovem o dia da igreja perseguida, e devemos nos compadecer deles e orar por eles. Fomos ensinados em Hebreus a orar pelos prisioneiros por causa da fé. Mas eu não sei se dó é a resposta correta. Talvez deveríamos nos exaltar, nos exultar naqueles que têm a coragem de sofrer pela causa de Deus. Devemos alegrar-nos neles, não devemos ficar desanimados, não devemos ficar desfalecidos.
não devemos nos encher de medo, porque isso é a nossa glória. Nós temos o Evangelho aqui, porque muitas pessoas sofreram. O caso que eu sei de mais próximo à morte é o caso do pastor João Leonardo em outro estado aqui no Nordeste. Eu quero dizer Mossoró, mas não é Mossoró. Não é Maranhão, mas é outro capital que começa com ele. É Alagoas, a capital de Alagoas é Maceió. Em Maceió. Estava trabalhando numa região de Maceió muito cheia de drogas e de prostituição infantil, esse tipo de coisa. E o filho dele havia tido um tumor e o cérebro retirado do tumor. Aí ele estava no Brasil e ele caiu, se quebrou todinho. E João estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil pegar o filho. Quando ele estava lá, ele foi pregar na igreja dele. E eu não sei o que exatamente ele havia feito, mas certamente era porque ele tinha começado uma igreja, uma região perigosa. O carro estacionou na frente da igreja, depois do culto, duas pessoas saíram, uma pessoa ficou e perguntaram: cadê o pastor João? Aí o pastor João é difícil de não ver. Ele era mais ou menos dessa altura, bem mais alto que eu. Aí alguém falou: está ali. Aí eles foram para ele, sacaram um revólver e começaram a atirar. Quando ele está no chão, deram mais um e quebrou o pescoço dele. Eu vou encurtar a história, mas ele e a esposa dele ouviu inúmeras vezes que talvez ele não vai sobreviver à noite. Eles tiveram que levar ele inconsciente para os Estados Unidos. Ele acordou no hospital. E hoje ele está de volta ao Brasil, trabalhando, servindo assim, agora em São Paulo, porque ele virou tetraplégico. Ele pode dirigir sua cadeira de rodas com sua mão direita, que tem um pouquinho de movimento. Sua mão esquerda não faz nada e ele é canhoto. Mas ele aprendeu a dirigir com sua mão direita e disseram que ele teria 7 ou 8 anos de vida além disso, e já faz 14 anos e ele continuou servindo ao Senhor. Não é sem sofrimento que o Evangelho chega até nós. Mas além disso, uma segunda aplicação é que nós devemos estar dispostos a sofrer pela igreja, pela expansão da igreja. A participação da igreja não é algo a fazer se não tivermos alguma coisa melhor que fazer. Porque ela é tão preciosa, ela tange as riquezas insondáveis de Cristo, porque ela revela a sabedoria de Deus, porque ela faz uma coisa inimaginável de nos dar acesso a Deus. Devemos estar preocupados com o crescimento da igreja, estar dispostos a sofrer para que a igreja cresça, até sofrer maus tratos dos nossos irmãos. Devemos estar dispostos a sofrer pela propagação do Evangelho e a multiplicação da igreja. Devemos sacrificar o nosso tempo, o nosso tesouro, o nosso conforto. Domingo é o domingo de missões, um lembrete mensal. E nós temos missionários que precisam do nosso ensino. Eu vou repetir para os irmãos que nós não temos arrecadado o suficiente para pagar os nossos compromissos missionários. Amanhã é uma oportunidade, o domingo é uma oportunidade para nós sermos generosos com as nossas verbas para sustentar o missionário.
Eu queria muito, um dia, nossa igreja enviasse missionários para outro lugar. Talvez Rio Grande do Norte, mas quem sabe também, para aqueles lugares perigosos, que só vão ouvir o Evangelho, igrejas só serão estabelecidas mediante muita perseguição e muito risco de vida. Mas eu estou aqui para afirmar, baseado em Efésios capítulo 3, que a igreja vale a pena sofrer, vale a pena arriscar a nossa vida e até dar a nossa vida para ver as riquezas de Cristo sendo conhecidas por outras pessoas. Que Deus nos dê coragem